Concluímos o módulo 1 ensinando sobre os dois objetos que estavam no átrio, o altar do sacrifício e a pia de águas limpas. Neste segundo módulo, aprenderemos tudo sobre a tenda da congregação e os seus objetos, tudo planejado por Deus para nos ensinar coisas grandiosas. Sua fé jamais será abalada novamente diante dos aprendizados que aqui você está tendo. O altar do sacrifício simbolizava a cruz. Assim como animais morriam no altar do sacrifício, assim o Cordeiro de Deus entregou ali sua vida por amor à humanidade. A diferença era que os animais não tinham poder para tomar sua vida de volta, pois eram participantes de apenas uma sombra. Mas Jesus, nossa realidade, tinha o poder de ressuscitar. A morte não pôde contê-lo, e ele venceu a morte. João 10, 17 e 18 diz: "Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai." A pia de águas limpas simboliza a palavra de Deus, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem na tenda para ministrar. Foi pela pregação da palavra do Evangelho do Reino que fomos limpos dos pecados e adentramos no reino de Deus. A tenda da congregação simboliza a igreja, a noiva de Cristo. Não o prédio ou o galpão, mas a igreja viva. O povo que Deus comprou desta terra com o sangue de seu Filho. A tenda era composta de 10 cortinas e mais 4 cobertas, sustentadas por uma armação de tábuas de acácia recobertas de ouro. As cortinas eram ligadas umas às outras por laços e colchetes de ouro, formando uma grande cortina de grande espessura. O linho fino simboliza a pureza de Jesus, os pelos de cabra, a maldição pelos pecados. A pele de carneiro tingida de vermelho simboliza o sangue de Cristo. E a pele de texugo, que é um material impermeável, simboliza a aparência de Jesus. O primeiro compartimento era conhecido como Santo Lugar. Sua medida era de 5 metros por 10 metros. No primeiro ficavam a mesa dos pães, o candelabro de ouro ou menorá e o altar do incenso. E o segundo compartimento, como Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo, sua medida era de 5 metros por 5 metros. No segundo ficava somente a Arca da Aliança. Entrando na tenda, do lado esquerdo, no Santo Lugar, estava o candelabro de ouro batido ou castiçal de ouro. Ele era composto de um pedestal com sua base e uma haste ou braço central. 3 hastes saíam de ambos os lados, num total de 6 hastes laterais, e cada haste tinha 3 flores com formato de amêndoa, juntamente com seus botões e pétalas. O candelabro possuía 7 lâmpadas, cujo objetivo era iluminar o santo lugar, pois naquele compartimento não havia janelas para entrar luz. O candelabro representa Jesus, a luz do mundo e a luz da igreja. De novo, lhes falava Jesus dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida." Entrando na tenda, do lado esquerdo estava o candelabro e do lado direito a mesa da presença. Foi construída de madeira de acácia. Tinha 1 metro de comprimento por meio metro de largura. Tinha 75 centímetros de altura e era coberta de ouro puro, com bordaduras de ouro ao redor. Sobre ela haviam 12 pães, que representavam cada tribo de Israel na presença de Deus continuamente. Eram feitos da melhor farinha, a flor de farinha, que representa o melhor para Deus. Sempre o nosso melhor deve ser para Deus, era o melhor da colheita. Os 12 pães representam também a igreja de Jesus Cristo. Mais à frente estava o altar do incenso. Ele foi confeccionado de madeira de acácia revestida de ouro puro. Media meio metro de comprimento por meio metro de largura. Era quadrado e tinha 1 metro de altura. Possuía também um chifre em cada canto, sendo feitos de uma só peça com o altar. Simbolizavam Jesus Cristo em seu poder e Jesus Cristo nosso refúgio. O incenso representa as orações dos santos e o altar somos nós. Suba à tua presença a minha oração, como incenso.
O véu, também conhecido como a vida, era a separação entre o homem e Deus. Tratava-se de uma cortina de 4 cores, branco, azul, púrpura e carmesim, que representavam também os 4 evangelhos e também o Senhor Jesus Cristo. Este é o véu que se rasgou por ocasião da morte de Jesus, concedendo a todos o acesso ao Santíssimo Lugar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Foi feita de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora, com bordaduras de ouro ao redor. Era um baú de 1,25 m de comprimento por 75 centímetros de largura. Sua altura era também de 75 centímetros. Simbolizava a presença de Deus. Sobre a arca estava o propiciatório. Era a tampa de ouro maciço da arca. Em cima do propiciatório haviam 2 querubins de ouro batido, um de frente para o outro. As suas asas estendidas obscureciam a tampa de ouro e as suas faces estavam continuamente para baixo. Representavam a presença e a santidade de Deus e eram seus instrumentos de juízo. O Salmo 99:1 diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra. Dentro da arca foram colocados 3 objetos: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. As tábuas simbolizam a palavra de Deus. Simbolizam também que Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Aliança esta que o povo quebrou. Jesus é a palavra de Deus. O maná simboliza alimento diário. Na caminhada no deserto, o povo chamou o maná de alimento vil. Jesus é o pão, o maná que desceu do céu. A vara que floresceu nos fala da autoridade conferida ao Filho de Deus, Jesus Cristo. A vara representa algo que havia morrido e voltou à vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O povo rejeitou a autoridade dada por Deus a Arão. Na época do tabernáculo, os levitas foram os escolhidos para serem os sacerdotes. Os sacerdotes estavam divididos em funções: ensino, serviço e oração. Jesus é o nosso sacerdote. Tu és sacerdote para sempre. Arão, o irmão de Moisés, foi separado para ser o sumo sacerdote e seus filhos os sacerdotes auxiliares. Para tal trabalho, Deus mandou que fossem feitas vestes especiais, sagradas para o sumo sacerdote, para sua glória e ornamento. Para seus filhos, vestes de linho branco, também para sua glória e ornamento. Por cima de um manto de trabalho, o sumo sacerdote usava uma vestimenta chamada de éfode, feita de linho com ouro, azul, púrpura e escarlata. Estendia-se para a frente e atrás do corpo em 2 partes, que foram apertadas junto ao ombro, através de 2 peças de ônix fixadas em ouro. Em cada uma destas pedras foram gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Foram colocados 6 nomes, em ordem de nascimento, em um ombro e 6 no outro. Isso significa que todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no santo lugar, ele levava os nomes das tribos diante do Senhor. O éfode como um todo, com suas cores diferentes e materiais, simbolizava a Cristo em seu ministério de sumo sacerdote. A faixa ou cinturão era também de linho azul, púrpura e escarlate, entrelaçado com linhas douradas. O sacerdote devia ser cingido com esse cinto, para que ele estivesse preparado e pronto para servir. Por cima do éfode, o sumo sacerdote usava um peitoral, que era uma bolsa de aproximadamente 22 centímetros, quadrado e duplo. Na frente do peitoral foram firmadas 12 pedras preciosas em 4 filas de 3. Em cada uma dessas pedras foi gravado o nome de uma das tribos de Israel. O peitoral foi feito com 2 tiras dobradas em si mesmas para formar uma bolsa quadrada, na qual foram colocados o Urim e o Tumim. As pedras no peitoral representavam as 12 tribos de Israel e eles foram levados continuamente diante do Senhor como um memorial.
O Urim e o Tumim provavelmente podem ter sido duas pedras preciosas que eram idênticas em sua forma. Um ou o outro poderia ser tirado da bolsa para prover um sim ou um não em resposta ao buscar o Senhor para a direção. Urim quer dizer luzes, enquanto Tumim quer dizer perfeições. E estes significados conduziram alguns para colocá-las como sendo talvez pedras flamejantes, de um modo particular para indicar sim ou não. Debaixo do éfode do sumo sacerdote havia um manto azul. Nele foram presos sinos dourados e romãs do mesmo material do éfode, penduradas entre os sinos. Os sinos falam de escutar a Deus enquanto se está em seu serviço, e a música traz uma certa alegria. As romãs falam de frutificação e é um símbolo da palavra. Na sua cabeça, o sumo sacerdote usava um turbante ou mitra de linho fino, que era ligado ao redor da cabeça em rolos, como um turbante ou tiara. Na frente da mitra, na sua testa, presa por uma tira azul, havia uma lâmina dourada gravada Santidade ao Senhor. O sumo sacerdote simbolizava a verdadeira santidade na terra. Ele verdadeiramente era o homem mais importante que existia. Os sacerdotes usavam uma túnica longa, de linho fino, sem costura, com calças brancas do quadril até a coxa. Usavam uma mitra, mas de forma cônica, e uma faixa ou cinto tecido do mesmo material que o véu. Como os sacerdotes ordenados, embora com vestes simples, os filhos de Arão falam dos cristãos de hoje. Enquanto Arão, o sumo sacerdote, nas suas vestimentas de beleza e glória, falam de Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Eles eram os representantes de Deus frente ao povo e os representantes do povo frente a Deus. Eram os mediadores e os intercessores. Eram os ministros e os ensinadores. Eram eles que ministravam no templo de Deus. No tempo da velha aliança, somente um homem entrava diante de Deus, mas não antes de fazer sacrifícios pelos seus pecados, pelos da nação e pelos do povo. Somente depois de purificado, ele podia entrar sem perigo de morte. Mas mesmo assim, segundo a história, era amarrado em sua cintura uma corda, pois se acaso morresse, era puxado para fora do Santo dos Santos. Atualmente, o tabernáculo não existe mais, mas ele nos deixou grandes ensinamentos. Para a igreja da época atual, o tabernáculo é muito importante para aprendizado, pois ele é sombra do que haveria de vir. Porém, espiritualmente, não precisamos mais do tabernáculo ou de usar seus móveis e utensílios, assim como as vestimentas dos sacerdotes, pois tudo isso era próprio para aquele tempo e para uso exclusivo dos judeus. Ele serviu antes do sacrifício de Cristo, em quem tudo foi cumprido. Entramos no tabernáculo pela única porta, simbolizando Jesus. Aprendemos que somente por Jesus Cristo podemos alcançar a vida eterna. Havia somente um altar do sacrifício e ele simbolizava a cruz. Aprendemos que não precisamos mais viver de sacrifícios ou apresentar sacrifícios. Jesus foi o nosso último e suficiente sacrifício. Vimos que havia somente uma pia, que representava a Bíblia Sagrada, mostrando-nos que há somente uma palavra e uma só interpretação. Chegamos à porta da tenda, chamada de A Verdade. Jesus é a verdade. Nunca esqueçam, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando de si mesmo. O candelabro iluminava o santo lugar, pois naquele compartimento não havia janelas para entrar luz. O candelabro representa Jesus, a luz do mundo e a luz da igreja. Ele representa também o Espírito Santo. A mesa da presença fala da igreja. Os 12 pães falam dos apóstolos de Cristo. Mesa é sinônimo de comunhão. Por isso ela era conhecida também como mesa da comunhão. O altar do incenso simboliza as orações dos santos. Antes do sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar, ele pegava um punhado de incenso e colocava no incensário. Colocava sua mão além do véu e fazia bastante fumaça. Só depois ele ousava entrar. O véu era a terceira porta do tabernáculo. Era conhecido como vida. Somente um homem podia entrar por ela e uma vez por ano no dia da expiação. Hoje, pelo sacrifício de Cristo, este véu foi rasgado, dando acesso a todos à presença do Pai. De sobre a Arca da Aliança, no meio dos querubins, Deus falava com Arão.
Hoje todos somos sacerdotes e por Jesus podemos todos falar e viver com Deus. Na nossa vida diária, devemos aprender com o tabernáculo. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, nunca passam do átrio. Outras não conseguem passar do santo lugar. Poucas delas entram no lugar santíssimo. Entrar no átrio significa se converter, morrer para a velha vida, nascendo de novo pela água e pelo Espírito. Nossos nomes são escritos no livro da vida e nos tornamos filhos de Deus. Nós, que já aceitamos a Jesus, já entramos pela porta do átrio. O altar do sacrifício simboliza a cruz. Um cordeiro morreu na cruz no nosso lugar. Ele se tornou o nosso substituto. Nós, que já aceitamos a Jesus, já morremos na cruz com o Cordeiro de Deus. Diz a Bíblia em Romanos 6,8: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A pia simboliza a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estudando a palavra, crescemos no conhecimento de Deus e aprendemos como Ele age. Fomos limpos quando entregamos nossas vidas a Jesus, mas lendo a palavra, somos transformados dia a dia. Nós que já aceitamos a Jesus, passamos todos os dias pela pia de águas limpas. Passar pela pia significa ler e meditar na palavra. Na nova aliança, todos os filhos de Deus foram feitos sacerdotes, portanto, têm permissão para ministrar no santo lugar. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, que já aceitamos a Jesus, fomos feitos sacerdotes de Deus. O candelabro simboliza o Espírito Santo. Jesus o enviou para habitar em nós e nunca nos deixar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Hoje somos casa de Deus, habitação do Altíssimo. A mesa dos pães simboliza a igreja de Cristo. Fazendo parte de uma igreja local, fazemos parte também da igreja mundial. A Bíblia diz em Atos 2,47: Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nós, que já aceitamos a Jesus, fazemos parte da igreja de Deus e nos tornamos filhos do Altíssimo. O altar do incenso simboliza a oração dos santos. Na nova aliança, por Cristo Jesus, todos somos santos ou separados. A Bíblia diz no Salmo 141, 2: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Nós, que já aceitamos a Jesus, podemos conversar com Ele através da oração. No Velho Testamento, somente um homem, o sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus. Mas com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Hoje a presença de Deus está completamente aberta para todos que quiserem acessá-la. Diz em Mateus 27,5: Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Nós que já aceitamos a Jesus, não precisamos mais entrar na presença de Deus. Nós nos tornamos morada de Deus. Na velha aliança, Deus vinha falar com o sumo sacerdote sobre a arca da aliança. A arca simbolizava a presença dele. A Bíblia diz em Efésios 2,22: No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós que já aceitamos a Jesus, temos a presença de Deus, o Espírito Santo dentro de nós. Na porta fomos reconciliados, no altar redimidos, na pia santificados, no candelabro fomos cheios do Espírito Santo, na mesa fomos adotados, no altar do incenso o exaltamos e no Santo dos Santos o adoramos. Os israelitas daquela época adoravam no tabernáculo e ofereciam sacrifícios a Deus a fim de serem perdoados.
Mas isso não aperfeiçoava os ofertantes, não tornava perfeito o coração dos arrependidos, pois a barreira entre Deus e os homens continuava, simbolizada pelo véu, separando o santo lugar do santo dos santos. Pois o sangue de animais não tirava pecados, somente os encobria, e os israelitas precisavam a cada pecado cometido sacrificar um novo animal. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, a cada pecado, sangue era derramado. O véu só foi rasgado por ocasião da morte de Cristo na cruz. Mateus 27:51 diz: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Começou a nova aliança. Um sacrifício perpétuo foi oferecido. O Cordeiro de Deus foi sacrificado no altar da cruz. Hebreus 10:12 diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício para os pecados, está assentado à destra de Deus. O tabernáculo teve sua utilidade prática por um tempo. Sacrifícios provisórios eram oferecidos até a vinda do sacrifício perfeito. Hebreus 10:4 diz assim: porque com uma só entrega aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O tabernáculo trazia Cristo nele, mas os israelitas não podiam vê-lo. Hoje nós temos esta revelação. Nós podemos ver Cristo em cada peça, em cada móvel, em cada detalhe. A nova aliança trouxe consigo um bem maior, um tempo onde fazemos parte de algo grande. Hoje, Cristo em nós. No Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com Moisés e com o povo de Israel. Era a aliança pela lei. Com o sacrifício de Cristo, esta aliança se tornou velha, antiquada e foi substituída por uma nova aliança. Hebreus 8:13 fala assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. A velha aliança era sombra, ou seja, a representação das coisas que haveriam de vir. A nova aliança é a substância, o palpável, o real. A velha aliança somente falava de um futuro Salvador. A nova aliança nos revela esse Salvador. O povo de Israel, enquanto caminhava pelo deserto, tinha o tabernáculo. Hoje, Jesus é o nosso tabernáculo. Israel caminhou na sombra, na representação. Nós caminhamos na concretização, na substância, no real. O povo de Israel tinha na sua frente a representação de Jesus. Nós temos Jesus. Sobre o tabernáculo antigo, que também era a sombra do cristão atual, Deus repousava de dia como nuvem e de noite como fogo. Mas de nós ele fez morada, pois não somos sombras, somos a realidade. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro e continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, que não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificação da carne, impostas até o tempo da correção.
Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. Aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Chegamos ao fim do nosso curso, o Tabernáculo de Moisés, um estudo impressionante que nos reposiciona em Deus. Esperamos que você tenha aprendido muito e que o Espírito de Deus continue te impulsionando cada vez mais fundo no mar de Deus. Espero te ver no próximo curso. Um grande abraço.